Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Moacir Santos, eu sou engenheiro eletricista e eu ajudo engenheiros eletricistas a faturarem mais de 10 mil reais por mês com projetos elétricos. E hoje eu vou mostrar para vocês como dimensionar o barramento de equipotencialização principal, o BEP. Então vamos lá, para eu te mostrar aqui como dimensionar o barramento de equipotencialização principal, primeiro eu preciso te falar o que é esse barramento, né? A gente vai encontrar essa definição lá no item 332 da NBR 5410. Ela vai falar para a gente que o BEP é um barramento destinado a servir de via de interligação de todos os elementos incluíveis na equipotencialização principal. Uma edificação, além dela estar aterrada, ela precisa estar equipotencializada, ou seja, todo o sistema precisa estar no mesmo potencial. E o que a gente faz? Leva condutores de proteção, né? Condutores de equipotencialização até este barramento de equipotencialização principal. Os elementos incluíveis desse barramento de equipotencialização principal estão no item 6421, mas são tubulações metálicas, por exemplo, de ar-condicionado, tubulações elétricas, tubulações de incêndio, que devem ser incluíveis, ou seja, devem ser interligadas a esse barramento de equipotencialização principal. Aí ela fala aqui pra gente, aqui embaixo, que não necessariamente deve ser um barramento, pode ser uma barra, uma chapa ou um cabo, né? Mas o barramento de cobre mais utilizado é o mais seguro para a gente poder trabalhar aí, principalmente para manutenção. Então, assim, esse barramento aqui é o barramento que a gente vai dimensionar. Eu não vou aqui mostrar para vocês como dimensiona uma chapa ou um cabo para servir de BEP. Porque o que é mais comum na utilização numa instalação elétrica é o barramento em si, né? E não uma chapa ou um cabo, né? Então, desde 2004 a gente vem com, até antes na verdade, com essa definição de que o BEP é mesmo um barramento, né? E é este barramento que eu vou mostrar para vocês como que faz esse dimensionamento. Então, o que a norma vai trazer para a gente? Se a gente está falando de um barramento de equipotencialização principal, lá no item 6421 ela vai falar o seguinte, ó. Em cada edificação, então todo projeto elétrico que você for fazer precisa ter um BEP, tá? Em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal, reunindo os seguintes elementos. Aí ela vai trazer para a gente aqui esses elementos específicos, né? E aí, como você pode ver, existem diversos tipos de tubulação que podem ser incluíveis no barramento de equipotencialização principal, além da própria instalação elétrica em si. E aí tem um elemento principal. Esse elemento principal, que vai definir mesmo o que é um BEP na instalação, vai ser o que a gente chama de condutor de aterramento, tá? Lembra o seguinte, condutor de aterramento não é o condutor que fica lá na terra, não. Condutor de aterramento é aquele condutor que vai fazer a interligação entre o BEP e o aterramento da minha edificação, que pode ser outro cabo, que pode ser outro condutor, ou pode ser as fundações desta edificação. Como a NBR 5410 prefere que sejam as fundações, que a gente já sabe disso, que a NBR 5410 gosta que seja utilizada as fundações como aterramento da edificação, porque é o mais seguro, ela já dá o exemplo aqui das fundações sendo aterradas, né? É o que a gente consegue enxergar aqui, tá vendo? Mas eu preciso de um condutor para fazer essa interligação, que é esse número 5 aqui que ela traz pra gente, mostrando realmente um condutor que está interligando até a fundação. Tá certo? E aí ela explica como faz essa interligação, a gente pode fazer um outro vídeo disso, né? Mas eu não vou falar sobre isso agora. Eu vou falar da relação deste condutor com o BEP. Qual que é a relação dos dois, tá? Antes de eu chegar nisso aí, eu quero deixar bem claro para você. Se em cada edificação deve ser realizada uma equipotencialização principal, imagina que você tem uma propriedade de um cliente com várias edificações. Imagina que você tem aqui, por exemplo, uma faculdade com vários blocos. Cada um dos blocos tem um BEP, ou seja, cada um dos blocos tem um aterramento. E para ter esse aterramento, precisa ter um condutor de aterramento que interliga o BEP até este aterramento específico. Percebe que o condutor de aterramento e o BEP, eles andam juntos, né? Eles andam juntos. E esse condutor é que vai interligar uma possível fuga de corrente até o aterramento. Seja ela em kA ou seja ela em ampere. Tá certo? Então aqui, ó, nesse próprio item aqui a gente já consegue definir isso. E mais em um ponto, na nota 1 do item 64211, ela vai trazer para a gente que em uma propriedade deve haver tantas equipotencializações principais quantas forem
as edificações que as compõem, tá certo? Então, isso aqui já tem que estar claro para vocês. Em cada edificação eu preciso ter um BEP. A norma só traz uma exceção para edificações próximas a 10 metros ou abaixo disso, que aí você pode ter um BEP na edificação principal e simplesmente interligar o aterramento na outra edificação. Mas só para edificações que estão próximas aí a 10 metros. Passou de 10 metros, já era. Cada edificação com um BEP, essa é a norma, essa é a lei que a norma traz para a gente, tá certo? Então vamos lá, como que eu dimensiono esse barramento de equipotencialização principal em um projeto elétrico? Porque na maioria das vezes o que eu vejo dos projetistas é simplesmente inserir um barramento sem saber como dimensioná-lo. É inserir um barramento baseado na capacidade de condução de corrente do próprio disjuntor, por exemplo. Mas não necessariamente precisa ser isso. Para você dimensionar o BEP, você precisa fazer o seguinte. Bom, você entende que o BEP é um barramento. Se o BEP é um barramento, quais são os itens que eu tenho que dimensionar desse barramento? Aí a gente vai para a fase de projeto, que é o próprio comprimento, a largura e a espessura deste barramento. São os itens que definem o dimensionamento de um barramento qualquer, tá? Então, como que eu faço essa definição? O que você precisa entender, que eu estou trabalhando aqui com vocês, é o seguinte. O BEP e o condutor de aterramento, eles andam juntos. Logo, as capacidades de condução de corrente precisam ser equivalentes. Então, a capacidade de condução de corrente deste condutor de aterramento tem que ser equivalente à capacidade de condução de corrente do próprio BEP. E aí a gente chega a essa definição, que é o seguinte. A capacidade de condução de corrente do BEP, porque o barramento ele tem em si uma capacidade de condução de corrente máxima que ele pode suportar, a capacidade de condução de corrente do BEP não deve ser inferior à capacidade de condução de corrente do condutor de aterramento. Então, tem o condutor de aterramento e tem o BEP. As capacidades de condução de corrente devem ser equivalentes, ou seja, deve ser maior a capacidade de condução de corrente do BEP, mas não inferior à capacidade de condução de corrente do condutor de aterramento. Tá certo? Então, a capacidade de condução de corrente do BEP não deve ser inferior à capacidade de condução de corrente do condutor de aterramento. Se a gente sabe isso, eu preciso entender o quê? Qual que é o condutor de aterramento que eu vou utilizar na minha edificação? E isso também tem que ser dimensionado, eu vou deixar para um próximo vídeo, como dimensionar um condutor de aterramento. Se você quiser que esse seja o próximo vídeo, deixa aqui nos comentários também, tá? Então vamos lá, vamos fazer um exemplo aqui para ficar mais claro como que vai ser esse dimensionamento do BEP. Ó, em uma edificação, imagina que o condutor de aterramento dessa edificação dimensionada é 50 milímetros quadrados cobre nu, tá? 50 milímetros quadrados cobre nu. O que você vai fazer? Qual que é o primeiro passo? Você vai verificar a capacidade de condução de corrente deste condutor. Primeiro, quero lembrar vocês, existe um processo de dimensionamento para você chegar no condutor de aterramento. Vou gravar um vídeo sobre isso, falando especificamente sobre isso. Tendo já esse condutor de aterramento definido, você vai fazer primeiro verificar a capacidade de condução de corrente deste condutor. Onde que você olha isso? Onde que eu olho isso, Moacir? Lá no fabricante. O fabricante de cabo vai trazer para você a capacidade de condução de corrente deste condutor. Eu, inclusive, busquei em um fabricante na internet as capacidades de condução de corrente de um condutor cobre nu de 50 milímetros quadrados. Então, a gente vai lá nos 50 milímetros quadrados e a gente acha aqui uma capacidade de condução de corrente de 263 amperes. Logo, o meu BEP tem que ter uma capacidade de condução de corrente maior que isso. E aí eu defino qual que vai ser o dimensionamento do meu BEP, tá? Então, qual que é o segundo passo? Já olhei na tabela do fabricante a capacidade de condução de corrente do meu condutor de aterramento. O segundo passo é consultar uma tabela de capacidade de condução de corrente em barras de cobre. Onde que eu acho isso, Moacir? Fabricante, tá? Então, fui na internet também, achei um fabricante, as capacidades de condução de corrente em barras de cobre desse fabricante. O que eu vou fazer agora? Achar uma corrente que seja maior do que a corrente do meu condutor de aterramento. Porque se do meu condutor de aterramento deu 263 amperes, cabo de 50 milímetros quadrados cobre nu, o do meu BEP tem que ser acima disso. Olhando a tabela do meu fabricante, ó, uma barra nua, normal, barramento de equipotencialização, BEP. Olhando aqui no meu fabricante, a gente consegue ver aqui, ó, exatamente aqui embaixo, 50 por 3. Que dimensão é essa? Vou mostrar para vocês. 310 amperes. Então tá ok agora, ó.
a capacidade de condução de corrente deste barramento, o meu BEP vai ser de 50/3. A capacidade de condução de corrente deste barramento está maior do que a capacidade de condução de corrente do condutor de aterramento. Tá? Logo eu defini, meu BEP vai ser de 50/3. Como é que é isso, Moacir? Ó, ele vai ter 50 de largura por 3 de espessura. Então você vai chegar na lista de material e você vai colocar barramento de equipotencialização principal 50/3 por comprimento. O comprimento vai ser de acordo com o quê? A quantidade de conexões. Então, se você tem uma conexão de um condutor de 4 milímetros quadrados, outro de 10 milímetros quadrados, outro de 25 milímetros quadrados, outro de 50, você vai aumentando o seu barramento e o seu comprimento dele. E a definição é de acordo com a capacidade de conexões que você vai vendo em projeto e vai definindo em projeto. É assim que você dimensiona o seu barramento. O principal que você dimensionou é em relação ao que define a capacidade de condução de corrente dele, que são as dimensões de largura e espessura. O comprimento aí é de acordo com a quantidade de conexões. Então, chegamos à conclusão de que o BEP e o condutor de aterramento eles são equivalentes. A capacidade de condução de corrente do BEP tem que ser maior do que a capacidade de condução de corrente do meu condutor de aterramento. Vou nas tabelas dos fabricantes e comparo as duas para chegar na definição de qual vai ser o BEP que eu vou utilizar. Muito bem, é assim que dimensiona o barramento de equipotencialização principal no seu projeto elétrico. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, curte ele aqui embaixo, comenta aqui embaixo sobre o que você achou, tira suas dúvidas também e não deixe de compartilhar esse vídeo com seus amigos. Tem um botãozinho aqui de compartilhar, compartilha também e eu te vejo no próximo vídeo. Tamo junto!